Eu vim da casa dele para adorar ele. Jesus falou que o verdadeiro adorador ia adorar ele em espírito e em verdade. E entrou nessa porta aqui, como a pastora disse, olha, não vejo a hora de chegar o culto, porque eu era desta maneira também. Eu não vejo a hora de chegar o culto, porque eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ouvir os louvores, eu quero sair cheio da presença, cheio do Espírito. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus poderoso. E problema, irmão, fica tranquilo, você vai ter de monte. Você não está isento de problema. O livro de Salmo, ele tem um propósito, primeiro, sabe qual que é? É de revelar ao espírito do ser humano a verdadeira adoração a Deus. Do ser humano realmente reconhecer quem é Deus, sem que ele faça nada para você, porque ele não precisa fazer. Ele já fez. Por que eu não vou na igreja? Está muito calor, está frio? Ele revela o que está dentro de mim e de você. O espírito humano. De que forma nós adoramos ao Senhor. Por isso que Jesus, ele olha para uma mulher que talvez alguém nem olhasse mais para dentro dela. Perdida, uma prostituta. E Jesus fala, agora você vai adorar eu em espírito e em verdade. A adoração que vai sair da tua boca é em espírito e em verdade. Quando você vir aqui pegar o microfone, você não é cantora, você é adoradora. Esquece que Deus ele não está chamando cantor, Deus está chamando adorador. Deus não está chamando palestrante, Deus está chamando aquele que ele quer usar para a glória dele. Palestrante para fazer palestra para a empresa. Aqui nós íamos adorar, glorificar e exaltar o Deus vivo. Louvado seja Deus que fala a tua palavra. Em Isaías anuncia para eles que eu anunciei, eu salvei. Aleluia! Jesus fiel. Você sabe por quê? Porque o primeiro missionário da Bíblia Sagrada realmente é o próprio Deus. Ele anuncia todas as coisas. Ele disse da mulher, vai nascer vai esmagar a tua cabeça. Depois ele continua anunciando, o maior missionário é o próprio Deus. E o Espírito Santo. E o seu filho, que se preocupou comigo e com você, sendo um pecador. Ele nos amou antes que nós o amasse. Antes que nós tivéssemos qualquer prazer por ele, ele nos amou primeiro. Aleluia. Se entregou por mim e por você, para que eu e você entendesse o amor desse Deus, o tamanho que ele é grande. Por isso que quando você está cercado, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme e vai te livrar do mal. Louvado seja Deus. Foi falado nessa noite que é melhor estar um dia na presença do Senhor do que estar 1000 aí fora. Quando Israel foi introduzido na terra da Palestina, aquele povo que estava dentro da terra, eles tinham muitos cânticos. Eles também tinham as músicas deles, assim como o mundo também tem as músicas que eles adoram. E Deus falou para eles, olha, não se mistura com eles. Por isso que Deus deu um livro de Salmos, para que eles adorassem o Senhor, para que eles salmodiassem o Senhor, para que eles lembrassem de Deus. Esquece o mundo. Enquanto você não esquecer totalmente o mundo, enquanto o mundo estiver dentro de você, você não consegue adorar o Pai, você não consegue adorar Ele em espírito e verdade. Você tem que mandar o mundo embora. Deus falou, vocês vão entrar lá, mas vocês vão ser diferentes lá. Louvado seja Deus. Tem as músicas aí fora que está seduzindo até os cristãos. Isso não tem problema. O que está matando o crente dentro da igreja e deixando ele adorar a Deus é aquilo que isso não tem problema. Isso não dá nada. E o cristão ele começa a morrer espiritualmente, igual a igreja de Efésios morreu. E a pastora falou algo interessante. A igreja de Efésios foi uma igreja ritualista. Eles até combatiam certas heresias, mas eles esqueceram de adorar o Senhor. O amor já não estava mais dentro deles. E foi pregado isso lá na igreja, bispo, sobre as 7 igrejas. Os 7 sintomas das 7 igrejas.
E se observa que só tem uma que vai cumprir todo o requisito de Deus, sabe por quê? Porque ela entendeu o plano de Deus. Se eu e você não entendemos o plano de Deus, nós não valorizamos as pequenas coisas. As pequenas coisas para nós não tem valor. E se você não sabe, Deus trabalha nas coisas pequenas, nas coisas que a gente muitas vezes não consegue enxergar. É verdade, Jesus. Esses dias pediram meu currículo lá na empresa onde eu estou. E eu falei a verdade para eles. E eles falaram, olha, não tem como ficar com você. Você pensa que eu saí de lá murmurando? Eu falei, Senhor, minha vida está na tua mão. Eu já vi um homem falar não para mim, depois ele tem que falar sim para mim, Senhor. A Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta final, ela não é final. Porque a Bíblia diz que antes que houvesse um pensamento na minha mente, antes que houvesse palavra na minha boca, o Senhor já sabia o que eu ia falar, então a resposta não é final dele. Ele já tinha dado a resposta, ela só não tinha chegado. O salmista, ele sabia, pode cercar, pode acontecer o que for, pode ocorrer o que for, nós vamos continuar confiando nesse Deus verdadeiro, que diz e não mente, louvado seja Deus, que a promessa é verdadeira. Ela é verdadeira. Então 3 sexta-feira nós vamos vir aqui só para adorar.